Há descobertas que mudam o mundo, outras são simplesmente apagadas, enterradas sob relatórios confidenciais, encobertas por silêncio, medo e conveniência. Hoje você vai conhecer uma delas, uma estrutura tão enigmática, tão impossível que, segundo rumores, a própria NASA preferiria que ninguém soubesse da sua existência. A pirâmide que não deveria existir, a pirâmide que não deveria ser vista. Prepare-se, essa história não é para os fracos. Tudo começa com um sinal, uma transmissão interceptada por radioastronômicos amadores em 1998. Um ruído repetitivo, matemático, quase artificial. Por semanas, ninguém deu importância. Até que o sinal mudou. Um padrão geométrico começou a surgir nas frequências. Como se alguém ou algo estivesse tentando desenhar algo. E o que apareceu era uma pirâmide fora da Terra. Dias depois, a NASA se pronunciou. Interferência de satélite. Ruído eletrônico. Nada a ser investigado. Mas entre os pesquisadores independentes, um sentimento começou a crescer. Eles estavam escondendo algo. Corta para 2002. Uma equipe científica na Antártida, fazendo medições do subsolo, detecta uma anomalia geométrica perfeitamente simétrica, enterrada a 1.500 metros de profundidade. Uma estrutura muito antiga, muito maior que qualquer pirâmide do Egito. Os dados vazaram, mas por apenas algumas horas. O site foi derrubado. Os pesquisadores envolvidos desapareceram da mídia. Testemunhas alegaram ver carreiros militares e uma equipe não identificada com equipamentos sofisticados de perfuração chegando à região. Alguns chamaram de expedição geológica, outros de operação de contenção. Mas, entre aqueles que viram, a descrição era sempre a mesma. O topo de uma pirâmide negra, surgindo lentamente do gelo milenar. Uma pirâmide que não estava marcada em nenhum mapa. Em 2010, um ex-analista da NASA, que pediu para permanecer anônimo, divulgou trechos de um suposto relatório interno chamado Estruturas Impossíveis. Entre as fotos borradas e textos censurados, uma frase chamava a atenção. A geometria da estrutura encontrada não corresponde a nenhuma formação natural conhecida. Composição mineral não registrada em bancos terrestres. A pirâmide apresenta sinais de engenharia. O documento, claro, foi desmentido, chamado de fraude, distorção, ficção conspiratória. Mas por que então tantos especialistas perderam seus empregos? Por que tantos arquivos desapareceram no mesmo período? O que a NASA sabe? E por que não quer que você veja essa pirâmide? A estrutura, segundo quem analisou os dados brutos, simplesmente não faz sentido. 1. Lados perfeitamente alinhados ao norte verdadeiro, com precisão que nem nossas tecnologias modernas alcançam facilmente. 2. Ângulos internos idênticos às pirâmides de Gizé, porém em escala colossal. 3. Material que não oxida, não se desgasta e não existe na tabela mineralógica terrestre. Alguns físicos afirmam que a geometria lembrava padrões vistos em projeções de energia, como se alguém tivesse moldado a pirâmide, não com ferramentas de pedra, mas com tecnologia de manipulação molecular. Outros acreditam que é uma construção feita para emitir algo e não apenas para existir. Um farol silencioso, um marcador, um portal. O que quer que seja, não parece humano. Em 2016, uma transmissão ao vivo feita por um explorador na Antártida viralizou por 12 minutos. Era noite. Um clarão surgiu no horizonte e por alguns segundos a silhueta de uma pirâmide gigantesca se destacou contra o céu azul-branco. O vídeo foi tirado do ar. O canal foi derrubado. O explorador sumiu das redes. Horas depois, uma nota oficial alegou fenômeno óptico devido à refração da luz. Mas as sombras, as proporções, a simetria, nada disso parecia um fenômeno atmosférico. Se essa pirâmide realmente existe, se a NASA realmente sabe, então precisamos fazer a pergunta proibida. Quem construiu isso e por quê? Seria uma civilização anterior à nossa? Perdida no tempo? Um marcador deixado por visitantes de outro mundo? Uma estrutura energética enterrada nas profundezas do planeta? Um farol adormecido aguardando algo para ser ativado? E a pergunta mais assustadora de todas: por que escondê-la da humanidade? O que eles acham que aconteceria se todos soubessem da pirâmide? Talvez seja verdade que algumas descobertas são grandes demais. Talvez alguns mistérios desafiem tudo o que conhecemos sobre ciência, história e origem humana. Mas uma coisa é certa: a verdade sempre encontra um jeito de emergir, assim como o gelo que move.
assim como a luz que atravessa a escuridão, assim como uma pirâmide escondida, que cedo ou tarde será vista por todos. E quando isso acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Se histórias misteriosas como esta despertam a sua curiosidade, apoie o canal deixando o seu like. Isso ajuda demais este conteúdo a chegar a mais pessoas. E claro, se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa jornada por trás dos segredos mais ocultos do nosso mundo.